A oportunidade que a gente vai falar hoje é como criar do zero uma audiência capaz de gerar o seu 6 em 7. Nossa, Hugo, que interessante. Agora eu fico perguntando, Hugo, como se cria do zero uma audiência capaz de gerar o 6 em 7? Antes de responder essa pergunta, eu acho que tem uma outra que é preciso a gente responder. Érico, o que que você considera que seja... O que que você chama de audiência? O que que é audiência para você? Nossa, você pegou, hein? Você faz uma pergunta para tornar a pergunta para mim. Vamos lá, vamos definir então, vamos definir, Definir definir. Se a audiência. gente quer criar audiência, vamos definir audiência, porque para algumas pessoas é uma coisa, para outras pessoas outra. Aham. A audiência é um ser humano, então ele é contado em cabeças, né? Tem um ser humano, e não é só um ser humano que presta atenção. A audiência, a gente tem uma atenção de alguém. Então, quando alguém presta atenção em mim, no caso, Hugo, a gente tem quantas pessoas, a equipe, quantas pessoas a gente tem no Insta agora? 1.270, então eu não sei se eles escutam o que eu escuto, mas eu escuto 1.270. Então, tem 1.270 pessoas agora prestando atenção na gente. Essa é uma audiência, é um tipo de audiência. Outro tipo de audiência, me fala um outro tipo de audiência que também seria uma audiência. Que não seja pessoas prestando atenção ao vivo, assistindo a gente ao vivo. Qual outro tipo de audiência, Hugo? Pessoas que assistem seus vídeos. Pessoas que assistem... Não que vídeo gravado, né, que tá lá. Não que não estão ao vivo. Outro tipo de audiência. Pessoas que leem meus posts, elas prestaram atenção. E, então, assim, a audiência é medida pra gente em atenção. Exato. Agora, quando a pessoa me segue, ela é uma audiência? Difícil. Algumas delas são e outras não. Quantos de vocês já não seguiram alguém, clicou o botão, mas faz tanto tempo que nunca mais viram um post dessa pessoa? Total. Isso, essa semana, inclusive, eu fiz um limpa no meu Insta, cara. Comecei a desseguir um monte de gente que eu falei, cara, eu tô seguindo essa pessoa. Os seguidores é uma audiência? Para muita gente, para mim, aqueles que prestam atenção são e aqueles que não prestam atenção não são. E quem não é seguidor é uma audiência? Aqueles que prestam atenção são e aqueles que não prestam atenção são. Hoje, os algoritmos das redes sociais não necessariamente fazem com que quem você siga seja a sua audiência. Então, para o mundo, quando as pessoas falam, o Érico é o Érico Rocha e tem 1,7 milhões de seguidores no Instagram, para eles isso é uma audiência. Para mim, isso é para inglês ver, porque não é minha audiência. Minha audiência é outra coisa. Minha audiência, para mim, é aquelas pessoas que prestam atenção naquilo que eu estou falando. E aí a gente você tem que colocar tempo, né? A minha audiência é de 30 dias. Eu tenho esse número, né? De quantas pessoas prestaram atenção em um vídeo meu, visualizaram um vídeo meu nos últimos 30 dias. Que é menor que a audiência de 365 dias. Alguém que pelo menos uma vez durante 365 dias. Mas o fato, sem querer entrar em tecnicalidade, para você fazer um 6 em 7, você vai precisar construir uma audiência de pessoas que prestem atenção em você. E como a gente falou no episódio passado, não é uma audiência qualquer. Então, se eu fizer truque, se eu ficar entrando em banheiro de gelo, olha só, você acredita, tem gente que entra em banheiro de gelo e criar uma audiência que está interessada em ver o Érico entrar em uma banheiro de gelo, é uma audiência? Eles estão prestando atenção no Érico entrando na banheira de gelo. Vai me ajudar a fazer um 6 em 7? Não. Aquela audiência, não. Não. Em sua grande totalidade, não. Porque elas não necessariamente estão interessadas na minha Roma, que foi o que eu discuti no episódio passado. Então, no caso aqui, no contexto, a gente quer ensinar como criar uma audiência capaz de gerar um 6 em 7. Para você criar uma audiência capaz de gerar um 6 em 7, você tem que aprender a construir uma audiência que está interessada na sua Roma. E para isso, você tem que saber sua Roma, que a gente não vai discutir isso hoje, já discutimos em muitos outros episódios. Roma. Então, episódio passado é Roma, a gente não vai, mas enfim... E, Érico, eu cheguei agora, o que é Roma? Não sei o que é Roma. Duas coisas, vou te dar uma dica para descobrir o que é Roma. Digita Érico Rocha e Roma e você vai descobrir. Se você tiver 2 pares de cromossomo, 2 neurônios, 4, só 4, você vai descobrir o que é Roma. Vai achar um episódio raiz que eu explico isso. Mas a gente tem que... Como é que cria? Agora, Hugo, sabendo disso, como é que se cria uma audiência do zero
que esteja interessado em sua Roma, logo seja capaz de gerar um 6 em 7. Nossa, você deu uma volta aqui para voltar essa pergunta, hein? Foi lá em Roma e voltou. Foi lá em Roma, mas pareceu, para quem não percebeu o que eu fiz, né? Mas voltou a pergunta. Muito bom, cara. Voltou a pergunta. Para construir audiência, são duas palavras mestras da construção de audiência. Forca aqui, 2 palavras. Que nem roletrando. A primeira, Começa com C, Uhum. E a segunda? começa com D. Para construir uma audiência, você precisa ser CD. Olha, na CD. época que... Nossa, aí denunciou a idade, hein? não se chama mais CD hoje em CD. dia, o cara que estuda pra caramba, não? Não sei, tem que perguntar para a juventude. Juventude, ali, diz aí. Fala pra gente aí, galera. Chama CD um cara que tira 10. Ah, aquele cara é muito CD, tira 10. CDF. Não, mas vocês falam isso Vocês falam isso, na época de vocês? Nerd. É um nerd. A equipe tá falando aqui. A equipe nasceu... Na minha época era CDF também. CDF, cookie de ferro, né? Ele cookie fez de um ferro. cookie, né? Em vez de ser de massa, ele fez de ferro. Exatamente. Né? Então você tem que ser CD, que é Conteúdo. fazer conteúdo e distribuir. Então é conteúdo e distribuição. Essas são as duas etapas da criação de audiência, né? As duas macro etapas. E aí, vamos entrar nelas aí, né? Vamos... Conteúdo, Hugo, mas que tipo de conteúdo que tem que ser feito? Olha, Érico, o entrevistado aqui é você, cara. Eu sou um mero host deste show. Mas bora. O que a gente estava falando? Conteúdo. Então, bora. Cara, que tipo de conteúdo tem? Certo. Assim, a pessoa pode querer fazer o conteúdo da cabeça dela. Desde que traga... Valor. Desde que... Traga valor, porque valor traz atenção. Então, o princípio básico é atenção. E o que é valor? Eu acho que é uma coisa boa. Você já falou, mas só para jogar uma luz. O que é valor? O que é um conteúdo que traz valor? É uma coisa que leva uma pessoa de A para B. Uma transformação ou uma mini transformação. De A para B. Uma transformação ou uma mini ou micro transformação. Sendo A o lugar que ela está agora. E sendo B o lugar que ela vai estar quando aplicar aquele conteúdo. Que no caso, B, Roma. Pelo menos o B tem que estar apontado. O A está mais longe de Roma e o B está mais perto de Roma. Exato. Sendo o B um ponto mais perto de Roma. Perto da transformação. Só que durante esses anos, cara, fizemos conteúdo, milhares de alunos, a gente viu que tem uma combinação de tipo de conteúdo que faz isso de forma mais eficiente, que cria a audiência e aquece essa audiência, deixa ela cada vez mais aquecida de uma forma mais eficiente, que é combinando 2 tipos de conteúdo. Certo. Conteúdo... Quais são esses 2 tipos de conteúdo, Érico? Muito bom. Eu vou mostrar, tentando aqui achar o Instagram de um cara que tem esse tipo de conteúdo, que chama Érico Rocha. Esse aqui é meu Instagram. Ele já cai no Reels. Olha só. Então, primeiro eu não vou entrar nesse tipo de conteúdo aqui. Tem um conteúdo... Olha que louco, né? Aquele thumb ali favoreceu, hein? É que tá podendo, cara. Aquele thumb ali é o passado. Você sabia disso, né? Eu fui pro Ceará e ele saiu. Ele sumiu. Aquela tartaruguinha que tinha aqui, o casco da tartaruga. Mas vamos lá. Deixa eu entrar alguns tipos de conteúdo. E a gente vai entrar... Então, vamos lá. Vamos entrar no tipo de conteúdo do FL Virtual. Deixa eu achar um bom aqui, ó. Opa, esse aqui. Vamos tocar esse aqui. Four-wheel drive and a country boy can survive. Country folks can survive. Opa, quem tá só escutando a gente agora tá curioso. I can plow a field all... Opa! Os meus memes prediletos. A história desse meme... Deixa eu ver se vai dar um print. A história desse meme é isso aí. Quando eu vi da primeira vez, a torre era minha paciência e o menino e o carinha com a marreta era o seu filho. Aí a headline é: tem dias que são assim. Esse é um meme. Ele atrai atenção? Ele atrai atenção. Ele gerou algum valor? Mas que ele gerou uma antecipação.
Ele falou assim, o FL ao vivo do ano passado vai acabar com as suas desculpas. No contexto, a gente mandou esse meme para pessoas que iam pro evento ao vivo. Então, eles sabiam que era o 6 em 7. E eles sabem que é desculpa. Então, assim, é um conteúdo... O meme é um conteúdo hiper superficial. Alguém vai ver esse meme e definitivamente vai pagar 10 mil reais pela fórmula de lançamento? Improvável. Se por visse esse meme, não. exato. Mas Improvável. é um tipo de conteúdo que atrai atenção. Vamos lá, vamos ver outro conteúdo que atrai atenção. Vamos ver agora, faz tempo que eu não... Olha, vou pegar uns conteúdos aqui, ó. Como lidar com a decepção de 0 vendas? É um conteúdo de Rios. Vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui. Na decepção, ela só é decepcionante no curto prazo, mas pode ser não decepcionante no longo prazo. Então, eu fazer 0 vendas hoje, no curto prazo, pode ser ruim. No longo prazo, pode ser bom. Te dar um exemplo. Eu ir na academia hoje ter uma performance ruim, no curto prazo, é ruim. No longo prazo, eu fui para a academia, construí meu hábito, talvez é melhor do que eu não ter ido. Interessante isso, hein? Aham. Uma ideia. É um conteúdo um pouco maior, ligeiramente mais profundo. Né? Eu falo Exato. como é o poder de fazer 0 vendas. Aham. A vantagem de fazer 0 vendas. Olha só, como lidar com a decepção de 0 vendas. Um bom headline para isso é a vantagem de fazer 0 vendas. Por que 0 vendas leva ao 6 em 7? Olha que interessante. Mas, enfim, ele é um conteúdo um pouco maior. E aí, se a gente for entrando na pior das situações, então eu dei um exemplo de conteúdo extremamente pequeno, um conteúdo um pouquinho maior, e podia estar andando nisso, e depois dar um exemplo de um conteúdo muito grande, de cerca de 1 hora. Você pode me dar um exemplo de um conteúdo agora, ou nesse exato momento, de um conteúdo muito grande? Chega a ser, às vezes, até quase 1 hora. Essa live aqui, Essa cara? live aqui, né? Essa live é um conteúdo... Então, assim, uma pessoa que vê o primeiro conteúdo, ele tá tão relacionado comigo quanto a pessoa que vê o segundo, quanto vê o terceiro? A verdade é que não. A audiência não é criada igual. Quanto mais atenção alguém dá, todos os conteúdos, em teoria, estão relacionados com Roma. Quanto mais atenção a minha audiência me dá, mais ela está me indicando que ela tem interesse. Então, se você for parar para pensar, eu prefiro muito mais uma pessoa que viu uma live 1 hora do que 10 ou 20 pessoas que viram aquele primeiro meme. Então, a qualidade da atenção que vem da live, dessa live que a gente chama de raiz, que é o conteúdo que tem mais de meia hora, ela é de extrema maior qualidade. A pessoa que fica 1 hora comigo, ela tá... É que nem num relacionamento. Se você simplesmente olha para a pessoa e fala, oi, é diferente de se você fazer uma pergunta para a pessoa responder, 5 minutos de conversa, é diferente de você passar, sei lá, 1 hora conversando com a pessoa. Em termos de relacionamento, qual que está mais propensa a casar uma com a outra? Né? Eu acho que casar é a última, apesar de que eu já não sei mais hoje em dia. Mas, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer é que para você construir uma audiência, eu não sei se foi essa a pergunta mais, mas para você construir uma audiência, você tem que construir conteúdos de profundidade diferente. Porque a maioria das pessoas começa no conteúdo mais light, prestando atenção em alguma coisa mais light, ela não quer se comprometer 1 hora. Depois ela tende a ir para um conteúdo mais maiorzinho, e até que ela chega nesse conteúdo que a gente está aqui, essas 1.200 pessoas. Exato. E nessas 1.200 pessoas que ela chega no conteúdo, ela está demonstrando muito interesse, a pessoa que está aqui com a gente, escutando a gente agora, até agora, 1 minuto, sei lá, meia hora de conteúdo, não sei Deixa eu se é ver. certo. Não, uns 20 minutos. Ela já comprou o Fórmula. Ela só não sabe disso. Pode não ser agora. Mas ela já me disse que ela está interessada. Eu não preciso nem da curtida dela, nem do comentário dela. Eu sei. Já acabou. Pode não ser agora, pode não ser agora em 5 anos, se ela quiser esperar 10 anos. Mas ela demonstrou muito interesse. Ela pode mentir para ela mesma, mas para mim não. Então ela já fez essa decisão. Então, para construir uma audiência, você tem que construir o que a gente chama de conteúdos mais raízes, mais de meia hora, e conteúdos mais Nutella. Desde que o conteúdo gere atenção, vamos dizer assim,
O conteúdo raiz tem que ser em vídeo? Um livro é um conteúdo hiper raiz. Tem 300 páginas. Se a Exato. pessoa lê o livro inteiro, é um conteúdo hiper raiz num formato mais escrito. É. Só que escrito. o problema foi que a gente tinha que ensinar as pessoas a construir uma audiência. E, velho, quando a gente ensinava sem diretrizes mais específicas, as pessoas ficavam muito confusas, Hugo. Sim. Se eu só ensinasse pelo princípio da atenção, elas ficavam muito confusas. E quando não conseguiam fazer um 6 em 7, ficavam chateadas. Então, o que a gente fez? A gente começou a colocar diretrizes e regras no começo para ajudar ela na construção dessa audiência de uma maneira mais rápida. Então, a gente começou a fazer algumas definições. Inventou algumas definições. A gente inventou o conteúdo raiz e o conteúdo Nutella. A gente disse que o raiz tinha que ser em vídeo. Nesse protocolo, nessa receita. Cara, tem várias maneiras de fazer um bolo. Eu vou te ensinar um deles. E a gente falou que o Nutella tinha que ser uma parte no raiz. Não podia ser é menor que um raiz e tinha que ser uma parte do raiz. Então, quando a gente vê esse evento, esse aqui, 0 vendas, é uma parte de um 747. Eu vejo pelo background, provavelmente, ou de uma live que eu fiz do escritório da minha casa. Esse aqui da direita é uma parte de uma palestra. É uma sessão de uma palestra. Exato. Esse aqui é uma sessão de uma palestra. E esse aqui é um meme. Esse aqui é muito bom, né, cara? Uhum. Mas, enfim. Então, assim, a nossa definição... E por que a gente criou esses guidelines para a pessoa? Porque, no começo, ela se confunde demais. E eu acho que ela não consegue operar só pelos princípios. Ela precisa de uma música para tocar. No começo, quando você está ensinando música, você pode ensinar só as escalas e fala assim, cria sua música. E a pessoa não consegue criar, ela se confunde demais. E aí você ensina algumas músicas para ela, que já são pré-escritas, que funcionam. E aí ela pratica essas músicas. E ela tem um resultado. Eventualmente, quando ela praticar muitas músicas, ela vai começar a compor. Quando ela compõe baseada nos princípios da música? Sim, senão fica desafinado. Ela segue a escala maior, quem estuda isso, ou menor, ou pentatônica, ou o que quer que seja, gótica. Mas ela vai seguir as regras da música. Não importa o instrumento que ela toque. A não ser que seja... A única diferença é de instrumentos rítmicos e instrumentos harmônicos. São diferentes, bem diferentes. Bateria é diferente de guitarra. Mas, ao mesmo tempo, se você escolher um tipo de instrumento harmônico, vai ser guitarra, violino, piano, vai ser a mesma coisa. Então, resumindo a parada, você tem que produzir conteúdo. Resumindo, em diferentes formatos, em diferentes formatos no seguinte, em diferentes níveis de profundidade. Desde o meme até o conteúdo raiz. Por quê? No final das contas, você quer que a pessoa consome o conteúdo raiz. Só que ela não começa consumindo conteúdo raiz de cara. Ela tem que ser seduzida. Ela não vai, no primeiro encontro, fazer uma viagem de 6 meses com uma pessoa que ela não conhece. Então, ela primeiro bate um papo, depois sai para jantar, começa a namorar, aquela coisa. Depois ela vai, eventualmente, fazer uma viagem de 6 meses. Eu não sei se ninguém faz uma viagem de 6 meses aqui hoje em dia, mas, enfim. É mais ou menos assim. Então, esses são mais ou menos os princípios. Mas qual que é o princípio que rege isso? No final das contas, é a atenção. E como é que você sabe se a qualidade da atenção está boa? Só tem um jeito de saber. Érico, como é que eu sei se meu conteúdo está bom? Só tem um jeito de saber, que é lançando. Exato. Só o lançamento vai dizer se você, basicamente, angariou as pessoas certas. E o problema é que o próprio lançamento não é óbvio, não é simples, não é preto no branco. Então, são 2 instrumentos que precisam ser calibrados um com o outro. Você está calibrando a audiência, a produção da audiência, e, ao mesmo tempo, está calibrando o lançamento. É como se a medida e o medidor fossem subjetivos. Você tem que calibrar essas 2 coisas. E é por isso que demora 7 lançamentos para uma pessoa fazer um 6 em 7. Porque não é uma coisa tão matemática assim. Então, você calibra a audiência, testa com o lançamento. Aí você checa. Deu 6 em 7? Não deu. Eu preciso melhorar a audiência ou o lançamento? Você está sempre modificando essas 2 coisas. Eu tô melhorando a audiência ou o lançamento? Você olha para os 2, geralmente você olha e fala assim, não, acho que foi a audiência. Aí você melhora a audiência. Ou você fala, não, acho que meu lançamento tem vários pontos de melhora. Você melhora o lançamento. Ou você melhora os 2.
Às vezes, quando eu estou fazendo 6 em 7, 7 em 7, às vezes eu só foco na audiência. Às vezes eu só foco no lançamento. Mantém a audiência e foco no lançamento. Eu ainda faço isso. E como é que você cria isso? Você começa a postar conteúdo. Agora, duas coisas que são importantes na postagem de conteúdo. O formato, eu falo muito de raiz Nutella. Se você quiser pesquisar Érico Raiz Nutella, você vai ver um raiz só sobre raiz Nutella, que são esses macro conteúdos e micro conteúdos, como fazer. Eu não vou te ensinar necessariamente a fazer, repetir tudo agora, porque já está lá. Digita Exato. Érico Raiz Nutella, melhor conteúdo para vender, que você vai assistir lá. Mas ali você vai entender que frequência é importante, o volume é importante. Se eu tiver um remador no barco, é diferente do que se eu tiver 20 remadores no barco. Então, Exato. aqui você vai procurar criar num volume que seja confortável para você, mas você vai procurar aumentar o volume se você aspira a fazer um 6 em 7 mais rápido, quiçá acelerar a sua jornada faixa preta. Então, frequência é muito importante. Frequência é muito importante. Inclusive, frequência vem mais importante que excelência no começo. Frequência é o primeiro passo da excelência. Então, eu fazer uma live 3 vezes por dia, em pré-lançamento, me ajuda a vender mais? A verdade é que sim. Primeiro, porque essas lives estão direcionadas à minha Roma, que é o 6 em 7. 2, porque eu tenho mais atenção fazendo 3 vezes. Tem gente que assiste 7h47, tem gente que assiste 12h07, tem gente que assiste a 7h07. Eu tenho mais atenção com isso. Ah, se eu tenho mais atenção, eu tenho mais o quê, Hugo? Você tem mais potencial cliente, Muito bem, e tem mais audiência. mais audiência. Eu tenho que fazer umas perguntas pro Hugo de vez em quando, senão ele dorme no meio do caminho. Mas assim, se eu tenho mais atenção, então quanto mais conteúdo eu faço, eu tenho mais atenção. Se eu tenho mais atenção, eu tenho mais audiência. Com mais audiência alinhada com Roma, eu faço um 6 em 7 maior. Ponto. Mais fácil, né? Se eu fizesse, então, 24 horas de live, eu teria mais atenção? Sim. Sim, eu teria mais atenção. Mas eu não teria vida. Então, existe o grande problema. Você tem que lidar com isso. Você pode tosquear a ovelha, nesse caso a ovelha é você, ou você pode arrancar o couro dela. Eu acho que 24 horas por dia arrancaria meu couro rápido. Então, eu vou com calma. Agora, Hugo, eu tenho uma pergunta para você. O que mais aumenta a atenção no seu conteúdo que não só a frequência do conteúdo? E a qualidade? Vamos supor que você tem conteúdo em frequência e qualidade. O que mais aumenta? Capaz de aumentar a atenção do seu conteúdo que não é frequência e que não é qualidade? É mais pessoas verem aquele conteúdo. Aquele Isso, conteúdo e o que causa chegar em isso, mais Igor? pessoas. É distribuição. E essa é uma parte que você meio que começou aqui. O que é distribuição de conteúdo e como se distribui esse conteúdo, tal que você consiga aumentar a atenção desse conteúdo de pessoas interessadas em Roma, mesmo que você não aumente a frequência nem a qualidade. O lance é, quando você coloca um conteúdo, você fez o conteúdo, postou. Distribuir é esse conteúdo chegar nas pessoas. Uhum. Essa distribuição, ela acontece de 2 formas. Uma é da forma que é conhecida como orgânica, que é você simplesmente posta e as plataformas, o Facebook e o Google, que hoje são as maiores, eles, a critério do algoritmo deles, eles vão lá e vão distribuir o conteúdo para quem eles achar que devem ser distribuído. Então, eles vão mostrar aquele conteúdo para quem eles achar que deve ser mostrado. Uhum. Mas existe uma outra forma, que é você pagar para o Facebook, para o Google, distribuir aquele conteúdo. Então, e aí você fala assim, poxa, por que pagar, né? Inclusive, você até encontrou com uma pessoa que achava, cara, que distribuir conteúdo era heresia, que era a mesma coisa que pagar por sexo. Uhum. Só que eu acredito que esse não seja o caso. Primeiro, pela experiência, tudo que a gente só está aqui onde a gente está, porque a gente distribui conteúdo. E aí, eu acredito que quando você distribui conteúdo, você tem algumas vantagens. Primeiro, você não está 100% à mercê do algoritmo. Então, cara, o algoritmo ele vai
comportar como ele achar que ele tem que comportar. Basicamente, o algoritmo é o jeito que o Facebook acha que o seu conteúdo... Para quem que o Facebook acha que o seu conteúdo deve ser. Por exemplo, se der mais curtida, eu distribuo mais. Se tiver Exato. E às menos- vezes você está querendo gente com mais visualização, mas, cara, ele que vai buscar quem está curtindo mais, quem está comentando mais e tudo mais. E aí, enfim, você vai ficar à mercê daquilo ali. Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico? Para o algoritmo do Insta, olha que interessante. Eu voltando aqui para o meu negócio. Vou dar um exemplo básico aqui, entrando na minha internet. Para o algoritmo do Insta, olha só, tem 4 conteúdos aqui. Esse conteúdo foi distribuído, chegou organicamente a 64 mil visualizações, esse aqui a 515 mil visualizações, esse aqui a 69 mil, esse aqui a 85 mil. O de 515 mil visualizações é naturalmente o quê? O Érico entrando na banheira de gelo. Por que eu vou alucinar? Por que na visão do Insta, esse conteúdo tem que ir para mais pessoas? Para mais pessoas significa para os meus seguidores. Eu tenho 1,7 milhões. Por quê? Eu acredito que isso aqui deu muita... Um vídeo de eu entrando no gelo dá muito comentário. O Insta adora comentário. Aham. Dá muito compartilhamento. Algumas pessoas, o Érico está entrando no gelo, compartilhamento, olha assim e tal. Curioso. Dá muita controvérsia. Ele está se matando, ele deve fazer isso. Será que o freezer está dentro da tomada? Se não está dentro da tomada, o que vai acontecer se a tampa cair? A gente adora. Eu posto esses vídeos no gelo só para ver os comentários das pessoas. E gera muito comentário, muito engajamento. E na visão do Insta, isso que as pessoas querem ver. Essa é a visão do Insta. Mas na minha visão, eu entrando no gelo, necessariamente vai fazer eu fazer um 6 em 7? Não, porque é um conteúdo desalinhado. Sim. E aí, então o que acontece? Na visão dele, o conteúdo que eu falo de 6 em 7 chega a menos pessoas. Porque tem menos comentário, menos assim, não é uma coisa tão controversa. Se eu falasse de política, imagina se eu falasse de política, ou falasse de um assunto mais controverso. Ia bombar. Ia bombar. Ia bombar porque o Insta quer ver engajamento, eu acho. Mas eu não necessariamente quero distribuir o conteúdo por 6 em 7. Então, eu discordo do Insta. Quem dera eu queria que o Insta distribuísse mais educação e menos entretenimento, por exemplo. Eu acho que é mais útil. Mas não sou dono do Insta, não sou do algoritmo do Insta, define diferente. Então, como é que a gente distribui o nosso conteúdo? Nesse caso aqui não foi pago, mas a gente pega e faz anúncio. É porque o Reels não deixa distribuir pago ainda. É. Mas a gente vai lá e faz anúncio. Porque eu quero ter controle. Eu quero se eu tenho um conteúdo que eu acredito que ele é melhor, eu quero fazer esse conteúdo chegar em mais gente. Por mais que o Insta não queira fazer isso organicamente, eu falo, então tá, se você não quer orgânico, toma aqui um dinheiro, porque ele tem uma ferramenta de anúncios, Total, né? Você Quando faz a um gente quer anúncio. o nosso escritório limpo, a gente não espera organicamente alguém entrar aqui e limpar o escritório. A gente contrata alguém e fala assim, toma aqui um dinheiro. Ele fala, beleza, então em troca disso eu vou oferecer esse serviço de limpeza e a gente limpa. Exatamente. Não espera, nem tudo é orgânico, não espera organicamente a coisa acontecer. É um negócio. E ele ganha, a gente ganha, né? O Insta ganha, a gente ganha, porque, enfim, aí o nosso negócio cresce. Então é preciso distribuir. Exatamente. Porque se você não distribui, você vai estar à mercê do que o Insta acha que a sua audiência deve ver. YouTube é a mesma coisa. YouTube é a mesma coisa. E às vezes eu fico pensando, será que eu devia fazer um produto de como tomar banho gelado? Bom, tem orgânico. Dia... Será que dá para fazer 6 em 7 orgânico com produto de tomar banho gelado? Eu não duvido, não. Mas, enfim, não duvido mais de nada. Inclusive, o Wim Hof faz múltiplos 7. Sim. Com isso, que é o cara que me Que é o ensinou a cara tomar que- banho. é. Não necessariamente entrar no freezer, mas entrar numa fria. Ele faz muito dinheiro com isso. Mas, enfim, eu sou um cliente, inclusive. Mas, assim, então aqui é um exemplo clássico do que a diferença do orgânico é. Agora, a pergunta antes que as pessoas me perguntem, Érico, por que você postou, então, o vídeo de você entrando no gelo, sabendo que ele vai atrair uma audiência que não necessariamente é a sua audiência? É que tá. De vez em quando, eu posto algumas coisas da minha vida pessoal. E a minha vida pessoal, gente, se vocês quiserem entender, basicamente, no meu Insta, ela reflete a minha vida pessoal. Basicamente, eu acordo, medito, então aqui é um dia eu meditando. Também não ajuda em nada, olha só. Inclusive, a Ju pega... Inclusive, Lima. você ensinou o Liam a meditar, né? Então, eu estava meditando nessa pousada aí. Ele
tava meditando também. Ela pegou em vídeo só para dizer. E claro que logo no final do vídeo ele mexeu, então a gente corta a parte que ele mexe no final, então para parecer que a gente tá... Então qual que é a minha vida? O que eu faço? Eu medito, eu tomo banho gelado, eu surfo, eu empreendo. Eu viajava antes, mas agora não viajo mais. Aham. Então assim, é basicamente isso. E por que eu quero mostrar um pouco disso, uma pitada disso, um tempero disso? Para as pessoas saberem me conhecerem mais. Eu acredito que isso aumenta um pouco o relacionamento que elas têm. Elas veem como eu realmente sou. Não só a figura do professor, do especialista, e sim a figura do ser humano por trás. Então, eventualmente, eu posto isso. Do banho gelado, faz tempo que eu não posto. Hoje eu tomei não postei. Né? Hoje tá raro isso aqui. Mais raro. Se a gente entra no meu feed, talvez você vai ver uma foto ou outra de surf. Tem muito conteúdo. Opa! Surf, consegui dar... Ó o meu aéreo. Isso aqui é um aéreo, eu tô treinando um aéreo. Então, eventualmente, eu mostro umas coisas minhas. Eventualmente, eu mostro a minha vida pessoal. Eventualmente, você tem que fazer isso, Érico? Você não tem que fazer isso. Mas eu acredito que, sei lá, se você conhece um pouco mais a pessoa, você tende a querer se relacionar mais com ela. Você tende a comprar mais dela, né? Você conhece mais, não fica... Parece só quem é o Érico, onde ele mora, como é que ele... Enfim, mas você vê que é um tempero. É um tempero. Não é o conteúdo que me ajuda a fazer o 6 em 7. É só um tempero. Então, a minha vida pessoal é um tempero na salada. E para quem quer fazer isso, não se importa, tá tudo bem. E para quem se importa, não é necessariamente você precisa fazer isso para fazer um 6 em 7. Pelo contrário, dá para fazer o 6 em 7 sem nunca mostrar a sua vida pessoal. É possível sim fazer isso. Mas de vez em quando eu faço. É muito de vez em quando. Eu não mostro muito vídeo de eu entrando na banha de gelo, porque eu entro todo dia. Aham. Podia crescer muito minha audiência baseado no gelo. Eu entro todo dia. Eu entrei. Era um vídeo que ia dar sem muito mais visualizações. Mas eu vou viciar muito a minha audiência. Eu vou acabar atraindo quem está interessado em ver as outras pessoas sofrerem nesse sentido. Né? Imagina se a gente conseguisse criar um programa de raiz, que a gente entrasse na banheira do gelo e as pessoas saíssem de lá sabendo mais fazer 6 em 7. Imagina. Nossa, ia ser bom, hein? Podia falar com ladeirinha para fazer uma parada dessa, hein? Podia. Podia mesmo. Cara, e aí a pergunta que deve ter chegado ali nos comentários, eu não sei se está habilitado ou não, mas se tivesse, eu tenho 99% de certeza que ela chegaria. Quando você faz essa tonelada de conteúdo, cara, é conteúdo raiz, e a gente deixa bem claro, né? O conteúdo tem que gerar valor, ele tem que trazer a pessoa mais perto de Roma. Você passa, sei lá, anos fazendo isso, né? Você começou a fazer isso de forma mais sistemática, assim, desde 2017. Uhum. Isso não vai atrapalhar a venda do pago? A pessoa não vai aprender tudo pelo... E assim, a gente vai ter um episódio só para responder essa pergunta, mas eu queria que você desse uma resposta assim mais rápida, só porque eu tô sentindo aqui, sexto sentido, que quem está assistindo essa live... Muita coisa que na teoria funciona, faz sentido, e na prática não é bem assim. Na teoria funciona, faz sentido, e na prática não é bem assim. Então, essa aí. Se eu ensinar tudo aqui, o que vai acontecer? Para que a pessoa vai comprar o meu produto? Então, na teoria, quem não tem ideia, faz sentido. Mas, na prática, algumas coisas acontecem. Primeiro, que por mais raiz que seja o conteúdo, você nunca ensina tudo. Porque a fórmula tem 30, 40 horas sequenciadas. A hora número 37 precisa das 37 anteriores. Ou das 36 anteriores. Uhum. Ela é sequenciada. E no conteúdo gratuito eu não dou sequência. Eu dou tudo que eu posso, no tempo que eu tenho, e eu não dou sequência. Então, cada episódio podia ser ouvido de uma maneira completamente independente. Tipo Friends, né? A série do Friends. Você abre qualquer hora. Tem um pouco de... Você precisa entender um pouquinho das pessoas, mas você vai gostar dos episódios mesmo assim. O seu curso é o Game of Thrones, né? A série. Que você pegou a série no 8º episódio, você já não entendeu mais nada. Não adianta. Então, o curso é sequenciado. O conteúdo gratuito não precisa ser sequenciado. E quando ele se entrega muito valor sem sequência, você causa um outro sentimento na sua audiência. Que é? Começa com C. Confusão. Nossa, você confunde ela um pouco. Uhum. Ela tem uma parte do quebra-cabeça completa, mas ela não tem um quebra-cabeça inteiro. O quebra-cabeça inteiro está espalhado. Nem eu conseguiria montar o quebra-cabeça. Nem eu conseguia. Então, o movimento orquestrado causa um pouquinho de
interesse, porque ela prova um pedaço do queijo, né? Você está na feira, você prova um pedaço do queijo, mas você não tem o queijo inteiro. Para ter o queijo inteiro, você tem que comprar o queijo. Então, o conteúdo, quando você faz conteúdo, você pode fazer de tudo. Tudo mesmo. Desde que você não dê sequência, na minha opinião. Aham. Desde que você não coloque a exata sequência. Você pode fazer. E você pode se aprofundar. Porque isso é que nem um namoro. O namoro nunca é o casamento. Ah, Érico, você não, vai namorar. Namorar não é casamento. Você pode namorar o tanto que você quiser. Você não, é diferente de morar junto. No casamento, morar junto, aquela coisa toda. Formal ou não, né? Casar, tipo... Casar, juntar mesmo. é formal ou não. Mas é diferente. Nunca vai ser igual. O casamento representa comprometimento. Primeiro que o casamento representa um comprometimento maior que o namoro. Não quer dizer que... Mas ele representa um comprometimento mais forte. Então, nunca vai ser igual. E o cara pode namorar para casar ou pode namorar para não casar. Eu sou o cara que vai para a internet para namorar para casar. Não literalmente, tá, gente? Eu sou casado. Mas, assim, para casar com meu cliente. Eu tô aqui abertamente falando que o meu interesse é que você entre na fórmula de lançamento. Porque se você não entrar, a sua probabilidade de fazer o 6 em 7, na minha opinião, é bem menor. E se você não fizer o 6 em 7, eu não atinjo minha meta, que 100 mil pessoas fazendo 100 mil reais em 7 dias no ano, num determinado ano. Que eu consegui fazer isso. Em cima de um palco. Em cima de um palco. É uma meta. Então, estou jogando. Esse é o meu jogo aberto. Você não gosta dele? Tá tudo bem. Vai embora. Assim, não no sentido, vai embora e tal. Não. Vai assistir outra coisa que seja mais legal na sua vida. Vai gastar a sua atenção. Vai ser a audiência de outra pessoa. Porque esse é o meu jogo. Eu quero 1000 empreendedores aprendendo a fazer 100 mil reais em 7 dias. Ao vivo, tirando uma foto. Tem gente que, quando fica melhor de vida, coleciona relógio. Não é? Tem gente que coleciona carro, tem gente que fica viajando o mundo, já viajei o mundo, não quero mais essas. Eu quero fazer 1000 pessoas em cima do palco fazendo 6 em 7. E vai me julgar, pode começar a me julgar. Essa é minha maluquice, essa é minha loucura. Então, para isso, eu crio o que eu crio. Isso aqui é o crio. Então, eu acredito que eu não vou dar sequência. Inclusive, a maioria das pessoas que eu dei a fórmula de lançamento de graça nunca fizeram 6 em 7. Que nem se dá academia de graça para a pessoa, dá educação de graça. Não necessariamente a pessoa se compromete. Uma maneira de se comprometer, você está pagando por aquilo. E aí, pagando, depende de quanto. Pagando mais caro, se compromete mais. Uma academia que custa R$1.000 por mês é diferente de uma academia que custa R$9,90. Você comprar um livro de R$40 e a chance de você não ler o livro é menor do que se você comprar um livro de R$10.000. E o livro pode ser o mesmo. Então, eu acredito em comprometimento. Eu acredito que o 6 em 7, se fosse mágico, eu não precisava disso. Mas não é mágico, é difícil pra caramba. Então, tem que fazer a pessoa se comprometer. Tipo, casamento, não é mágico, vale a pena e tal, mas é difícil. Filho, não é só em momentos mágicos com o filho. Tem momentos complicados. Inclusive, discutivelmente, é uma das coisas mais desafiantes que eu já fiz na minha vida, ter filho. Tira o sono, aquela coisa toda. E é mais ou menos um dos mais recompensadores. Vem de um comprometimento. Então, eu acredito em comprometimento para realizar um fim. Agora, tem gente que não acredita, tá tudo bem. Tem várias outras pessoas que você pode seguir. Então, eu vou procurar causar o comprometimento. Então, o seu conteúdo gratuito não descausa o comprometimento. Ele causa mais ainda, porque a pessoa tem uma chance de avaliar com seus próprios olhos, com seus próprios sensos, né? Ouvido, audição, não tato, mas fora o tato, nem odor, você consegue avaliar se aquela pessoa é uma pessoa boa para casar. E se não for, vai procurar uma que seja. Mas eu vou procurar fazer isso. E não é a quantidade de conteúdo gratuito que vai fazer com que a pessoa desista do casamento. Pelo contrário, se ela ainda tiver resultado com conteúdo gratuito, adivinha o que vai acontecer? Ela vai querer mais. Um cara que faz o 6 em 7 não para de comprar produto meu. Não para nunca. Se ele quiser mais, não para. A não ser que ele chegue ao 4º grau da faixa preta, que é o 100 milhões por ano. Aí talvez ele possa querer parar. E é engraçado que os que chegaram não pararam. Continuam membros do Platinum, que é outro produto para esse tipo de pessoa. Então, o dia que você achar que você está entregando demais, ou se você não está sequenciando, você está criando um bem. Quanto mais conteúdo, de novo, eu estou falando, quanto mais conteúdo gratuito eu entrego, mais fórmula eu vendo. Mais atenção tem, mais pessoas interessadas, mais pessoas que podem ver com os próprios olhos, julgar com a própria mente se aquilo faz sentido ou não, se eu estou falando verdade ou não, vai me ler, vai ler os testemunhos, vai ver a racional do que aquilo que eu estou falando, vai investigar mais ainda. E quanto mais ela investigar, mais ela vai saber que ela não sabe.
quanto mais ela consumir o seu conteúdo, mais ela vai descobrir que ela não sabe. Quem pensa que sabe é porque não consumiu o conteúdo direito, porque não entende a complexidade que é fazer um 6 em 7. Exatamente. E, cara, pra gente encerrar esse episódio, eu vou encerrar com uma pergunta. A audiência, beleza, você precisa criar uma audiência, né, para poder fazer o 6 em 7. Certo. Você simplesmente criar essa audiência e ter uma audiência lá de pessoas que te dão atenção, digamos assim, a maneira mais eficiente de fazer o 6 em 7? A verdade é, tipo, é eficiente você ir lá e fazer um lançamento só utilizando as suas redes sociais, as audiências que você criou dentro das redes sociais? O problema da utilização só de, isso é, você não usar e-mail nem Telegram, ou se Telegram for uma rede social, né? Enfim. Não é. Eventualmente, você vai querer pegar o telefone dessa pessoa. E não necessariamente pegar o telefone literalmente. Quando você sai para namorar e você está interessado numa menina, ou ela está interessada em você, vocês acham que aquilo vai vingar para um relacionamento mais direto, você vai querer literalmente pegar o contato dela. Para você contactar ela, e a palavra vem agora, diretamente. Você não quer ter um intermediário no contato. Você não quer pegar o telefone da amiga dela para ela ficar passando mensagem para sua interessada. Por quê? Vai que a amiga não vai com a sua cara. Vai que a amiga não é do seu partido político. Vai que a amiga não acha que você é um bom partido para ela. Vai que a amiga acha que ela tem que casar com um cara que entra no gelo. Não um cara que dá conteúdo. É o Instagram, né? O Instagram fala assim, ó, eu quero difundir o Instagram. Quando eu posto o gelo, ele difunde para todo mundo. Não é para todo mundo. 500 mil pessoas, por exemplo, naquele caso. Não é pessoas, visualizações, mas enfim, milhares de pessoas. Quando é conteúdo, nem tanto. Porque ele decidiu isso. Porque isso é mais favorável para o modelo de negócio atual dele. Mas quando você entra na parte do lançamento, e a gente vai entrar em lançamento, no próximo episódio você vai aprender a captar. Porque, nesse caso, você vai aprender a captar um contato direto. O que é um contato direto? Contato sem intermediário. Por exemplo, o e-mail. O e-mail é um contato direto. Outro poderia ser o telefone. Se você conseguir contactar a pessoa pelo telefone, seria isso. Hoje a gente usa o e-mail. E talvez o Telegram como uma ferramenta de notificação. Porque o Telegram ainda distribui 100%. Exato. A gente não usa o WhatsApp porque o WhatsApp não quer que a gente contacte 60 mil pessoas, não sei quantas pessoas tem na nossa lista, de uma vez. Ainda não tem essa funcionalidade lá. E para você fazer isso, você tem que meio que fazer uns esqueminhas assim e tal. Várias coisas, né? Então, ele tenta barrar esses esqueminhas, a gente não gosta de esqueminha, a gente não está lidando com isso nesse momento. Mas, então, a gente usa o Telegram como contato direto, por enquanto, e o e-mail. O e-mail porque ninguém tem dono, né? Você pode até ter o Gmail, seu provedor, mas o e-mail é um protocolo aberto. Né? Então, o presidente da República, quando vai falar com o seu general, ele pode mandar um e-mail sem precisar de nenhuma empresa privada intermediar, né? Então, os e-mails é um protocolo aberto, né? Ninguém é dono do e-mail. Né? Tem várias pessoas que utilizam esse protocolo para ver um serviço, mas ninguém é dono dele. Então, os e-mails, uma vez que você tem os e-mails das pessoas, se você quer contactar elas e elas querem contactar você, apesar de cada vez ficar um pouco mais difícil, com essas barreiras, spam, entre outras coisas, mas em vias de regra você consegue contactar ela. Então, em vias de regra, se ela quer ser contactada e ela demonstra, você consegue. Você consegue, em que não acontece com o YouTube. No YouTube você pode assinar o canal, falar assim, eu quero receber e não receber. Está tudo bem. É os termos de serviço daquela plataforma e não tem nada de errado com isso. Eles são você joga o jogo deles. Você joga o jogo deles. Eu estou na casa deles. Exato. Na casa deles eu jogo as regras deles. Então, assim, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, que é uma audiência de contatos. Exatamente. Que vale muito, mas eventualmente isso já começa a cair no departamento do lançamento, né? Que é o departamento que a gente vai cobrir no próximo episódio. Um Valeu, grande abraço. cara, abraço.